qual é a influência da OTAN lá no conflito? Só no subsídio de meios, de equipamento? Como é que está isso aí? Olha, de novo, a gente não sabe, né? O que a gente tem são indicações disso daí, mas é o que eu falei para vocês, né? A OTAN não acreditava que a Ucrânia tivesse chance nessa guerra. A OTAN não tinha planejamento de ajudar a Ucrânia, achou que a Ucrânia ia cair. O que aconteceu foi justamente que a pressão popular foi tão grande nos países da Europa e dos Estados Unidos que eles se viram forçados a ajudar isso daí. Para você ter uma ideia, lá nos Estados Unidos, entre os republicanos, que é o Trump, né? O Trump é meio Roussetti, né? O Trump tem falado contra esse negócio de ajudar a Ucrânia e coisa e tal. Entre os republicanos, 65% dos republicanos apoiam envio de armamento para a Ucrânia. Para você ter uma ideia do quanto suporte tem essa posição lá, né? Então os ucranianos, o pessoal da OTAN se viu meio que obrigado a ajudar a Ucrânia. E aí ajudaram de diversas formas. Primeiro com armamento mais moderno, segundo com treinamento, com munição, com um monte de coisa. De fato, embora a Ucrânia tenha conseguido parar a Rússia totalmente, por conta dela, parou a Rússia totalmente, a invasão russa totalmente, tirou os russos do norte, isso tudo por conta da Ucrânia apenas, mas esses últimos sucessos militares vieram muito em função do armamento da OTAN, que é muito superior ao armamento da era soviética que a Ucrânia tinha e coisa e tal, né? E o último ponto que a Ucrânia ainda tem de deficiência é justamente os aviões. Por quê? Porque a Rússia já tem os Su-35, que são mais modernos, que é uma geração a mais do que os Su-25, que é os que a Ucrânia tem, né? Então, foi até uma entrevista recente que o Zaluzhny, né, que é o general ucraniano, deu, falando que ele sente que a gente está lutando como se fosse com arco e flecha. Nessa questão aérea, a Rússia realmente tem uma superioridade muito grande sobre a Ucrânia, e é isso que está atrapalhando a coisa toda. Então, e aí o diferencial da balança seria o F-16, certo? Seria o F-16. Mas em contrapartida é um cálculo maior, porque vai escalar o conflito de uma forma mais temerosa ali pela OTAN. Olha só, a questão toda que eu disse é essa. Eu acho que o medo da OTAN é justamente que o Putin já está fraco com essa tentativa de golpe, que a Ucrânia avançando muito rápido, que a coisa desande completamente lá na Rússia para o Putin, né? Ou deixar ele sem saída e forçar ele a agir de uma forma mais agressiva. Estamos falando aí de bomba atômica, né? Pois é, eu não acredito que o Putin recorra a isso. Eu acho pouco provável que ele recorra à bomba atômica, por vários motivos, né? O primeiro deles é que, do ponto de vista estratégico, não faz tanta diferença assim. A bomba atômica, num cenário de guerra, ela não ajuda muita coisa. Ela causa muitos danos civis, ela prejudica muito a população, mas ela não impede a contraofensiva ucraniana, por exemplo. Então seria até meio vergonhoso o Putin usar a bomba atômica e não mudar nada, os ucranianos continuarem avançando em direção à Rússia. Segundo que o Putin estava crente que ele podia usar uma bomba atômica em Kiev, por conta do míssil Kinzhal, né, o Kinjal. O Kinjal é o míssil hipersônico russo, né, que em tese seria um míssil impossível de ser capturado, de ser derrubado pelo Patriot. Só que a gente já tem informação que os ucranianos já estão com o Patriot lá em Kiev e que já teriam derrubado vários Kinjal. Na verdade, teve um dia que a Rússia lançou 6 Kinjal para tentar atingir essa bateria Patriot e não conseguiu atingir ela. Os 6 foram derrubados. O máximo que ela conseguiu foi botar um incêndio em um dos lançadores, mas foi rapidamente corrigido e o lançador já está novamente operacional lá. Então, ou seja, imagina a vergonha da Rússia lançar uma bomba atômica e ela ser derrubada pelo Patriot americano e não causar o dano que eles esperam, né? Mas o pior de tudo, isso tudo aqui é tipo assim, é motivo secundário. O motivo principal é justamente o fato de que você tem do outro lado a OTAN. A Europa está totalmente comprometida nesse lado. Se a Rússia usar bombas atômicas com a Ucrânia, eu não tenho dúvida nenhuma que a OTAN vai responder entrando nessa guerra. Eu não acho que a OTAN vai responder com bombas atômicas, mas vai responder entrando nessa guerra e tirando o Putin do poder, né? E não tenha dúvida, se a OTAN entrar nessa guerra, meu amigo, a guerra acaba. O Putin perde tudo lá, não tem alternativa. Outros aliados do Putin não entrariam junto com ele? China, por exemplo? Não, né? Não, ao contrário. A China, o Xi Jinping foi outro que falou que não aceita o uso de arma atômica pela Rússia. Isso foi um dos pontos que o Xi Jinping tem reforçado
esse tempo todo. Tem gente que diz que esse é o outro ponto de dissuasão muito forte do Putin. Por quê? Não ajuda nada a China. O que isso ajuda a China? Não ajuda em nada, né? Então, no final das contas, o Xi Jinping não quer esse tipo de coisa. O Putin ia acabar perdendo os poucos aliados que tem, no caso a China, né? É lógico, Coreia do Norte, o cara é maluco lá, vai ficar do lado da Rússia do mesmo jeito. O Irã pode ficar do lado da Rússia do mesmo jeito? Pode, mas o Irã e a Coreia do Norte não têm essa capacidade toda, né? Não tem bombas atômicas, ou talvez até tenha, mas não é nada que faça diferença nesse cenário, né? E nem tanto poder econômico para se sustentar durante... Pois é. Entrando nessa guerra, né? Nessa guerra, se a China falar para o Putin para a guerra, o Putin tem que parar, porque ele não consegue viver sem a China mais. A economia russa virou uma subsidiária da China, no final das contas, com essas sanções todas, né? E enquanto isso, né, para a China tá bom, porque ela tá lucrando com a guerra, tá ótimo. A China primeiro, tá vendo um adversário, porque não tenha dúvida, a China e a Rússia sempre se viram com aquele negócio assim, a gente é aliado, mas é aquele aliado que um olha para o outro ali para não dar muita bobeira, né? Sempre foi assim, desde a época da União Soviética, né? Então a China viu a Rússia meio que desaparecer como um risco para ela. E, por outro lado, economicamente está tendo muita vantagem, está comprando petróleo barato pra caramba, comprando gás barato pra caramba, por quê? A Rússia não tem mais ninguém para vender, só pode vender para a Índia e para a China. Então eles estão fazendo a festa, estão comprando baratinho do Putin, né? Então, para eles é ótimo. E tá saindo ganhando, mais uma vez. Ganhando mais uma vez. Ganhou na pandemia, tá ganhando agora também. O único, porém, para a China nessa história toda é que certamente isso deixou o Xi Jinping preocupado com a relação de Taiwan, né? Porque da mesma forma que se acreditava que a Rússia iria invadir a Ucrânia fácil e ela não ia resistir, também muita gente pensa que a China vai invadir Taiwan e Taiwan não tem como se segurar. Mas o que os chineses estão vendo é que, olha só, esse negócio pode ser arriscado, pode dar M nessa coisa, né? Pode ser que você ache que vai invadir rápido, mas no final das contas não consiga invadir, e aí fica pior ainda, porque você perdeu para um país muito menor do que você, um país com muito menos capacidade do que você, né? É a piada que corre lá na Ucrânia, né? Que em 2021 a Rússia era o segundo maior exército do mundo. Em 2022 a Rússia se tornou o segundo maior exército na Ucrânia, porque o exército ucraniano se mostrou melhor do que eles. E agora em 2023 a Rússia está se tornando o segundo maior exército na Rússia, porque o exército do Prigozhin botou eles lá de 4 lá, quase que invadiu Moscou, ou seja, está virando o segundo maior exército dentro da Rússia. Mas tá longe de ser uma realidade, né? Não. O exército do Prigozhin não é maior, né? Não sei, quase que chegou em Moscou, pô, não sei se conseguiria, né? Mas não, eu sei, é um meme, não é uma análise séria. É para ser engraçado, né? Para ser engraçado, mas de certa forma não deixa de ter algum fundo de realidade. O exército russo se mostrou muito menos forte do que se acreditava que ele era. Sim.